Você ficaria impressionado se eu te dissesse que o maior convite de Deus para a humanidade hoje é: adore o Criador? Veja esse texto do livro do Apocalipse, está no capítulo 14, diz lá: vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo um evangelho eterno para pregar aos que se assentam sobre a terra, e a cada nação, e tribo, e língua, e povo, dizendo com grande voz: temei a Deus e dai-lhe glória, porque é chegada a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez os céus, a terra, o mar e as fontes das águas. Veja, esse chamado de Deus é para todas as pessoas, em todos os lugares da geografia da terra, para todas as línguas. O maior convite de Deus para a humanidade toda, em todo o mundo hoje, é para adorar o Criador. Você sabe qual é a implicação desse convite de Deus de adoração? Deixa eu mostrar uma coisa para você. Você diria que Deus é espírito? Deus é espírito, sim ou não? Você tem um texto que diz que Deus é espírito? Versículo bíblico. Tem um versículo bíblico assim: Deus é espírito. Tem? São João. Qual é o capítulo e o versículo? Porque uma coisa é dizer, outra coisa é mostrar, né? João. Será que é João mesmo? É João? Eu quero saber capítulo e versículo. Gênesis 1:1 diz: Deus é espírito. Não. Então não me enrola, para de me enrolar. Eu quero um versículo que diga claramente assim, com todas as letras: Deus é espírito. Tem esse versículo, gente? Será que tem? Não? Muito bem, garota inteligente. João 4:24 diz claramente: Deus é espírito e é necessário que os que o adoram, o adorem em espírito e em verdade. Agora tem uma coisa curiosa aqui, ó, nesse versículo. Veja que ele não está dizendo: é necessário que os que o louvam, o louvem em espírito e em verdade. É a mesma coisa louvar e adorar? Depende. É a mesma coisa ou não é a mesma coisa? Não? Ou sim? A gente pode adorar cantando? Então louvor e adoração é a mesma coisa? Ele não está dizendo porque é necessário que os que o louvam, o louvem em espírito e verdade. Ele está falando de adoração, não de louvor. Louvor é uma coisa, adoração é outra. O que é adorar a Deus? Adorar a Deus não é vir aqui e cantar hinos, não é se ajoelhar e fazer oração. Com o que tem a ver a adoração? Falar bem dele? Isso é louvor. Aliás, tem um versículo na Bíblia que diz assim: não sejam os teus lábios que te louvem. Não tem? Elogio é uma maneira de você louvar. Então, posso dizer que se você está cantando aqui, louvando, você está elogiando Deus? Posso, mas adorar não é assim. Adorar, gente, tem a ver com submissão. Quando você diz assim:
eu vou adorar a Deus. Você está dizendo, eu vou me submeter. Lembram? Vocês lembram? Aquela situação em que Satanás leva Jesus num monte muito alto e ele mostra os reinos da terra, a glória deles, e aí ele diz assim: tudo isto eu te darei se prostrado me... O que Satanás queria de Jesus? Ele queria submissão. Não é exatamente esse o contexto do grande conflito que começou lá no céu, quando Satanás não quis se submeter a Deus, ou seja, não quis adorar a Deus. Se submeter é diferente de louvar. Adorar significa que você está se submetendo a Deus, que Deus passa a ser a motivação das tuas ações. Isso é adorar. Isso é adorar. Jesus está dizendo, Deus quer que as pessoas que o adorem em espírito e em verdade. O que é adorar em espírito? Quer dizer que eu vou submeter a Deus todas as minhas decisões, entendendo que elas são questões de cunho espiritual. Então, o que eu faço está submetido a Deus, à vontade de Deus, que é espírito. Deus é espírito. Então, as minhas práticas, a minha ética, ela é dessa maneira ou daquela, por causa de um Deus espiritual. É mais do que simplesmente deixar de fazer uma coisa para fazer outra. Perguntou: Satanás é espírito ou não é espírito? Você tem um versículo bíblico que diga que ele é espírito? Tem ou não tem? Tem? Ok, onde é que está? Porque uma coisa é dizer, a outra é mostrar. Tem esse versículo, gente? Claro que tem. Anjo, transforma em anjo de luz, mas dizer a palavra espírito no mesmo versículo, não tem. Ok, então tá bom. Então não tem, né? Fazer o quê? Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestade, contra os dominadores desse mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal. Sim ou não? É. E detalhe, Satanás também quer a nossa adoração. Assim como ele quis a de Cristo, ele quer a nossa. Em outras palavras, entenda o que eu estou querendo dizer para você. Se Satanás queria a adoração de Jesus, ele queria que Jesus fosse submisso a ele. Satanás também quer a nossa adoração, ele quer que nós sejamos submissos a ele. Ele quer a mesma coisa. Ele quer algo que só pertence a Deus, que é a nossa adoração. Mas ele não vai chegar de cara lavada aqui e dizer para você: me adora aí, vai ser bom para você. Eu te dou o que você quiser. Ele não vai fazer isso com cara lavada, não. Acontece que ele faz isso de maneira dissimulada e as pessoas pensam que não é submissão a Satanás. Quando as pessoas separam coisas que eventualmente parecem não espirituais de coisas que parecem espirituais.
Mas a Bíblia diz assim: não importa o que você está fazendo, faça tudo para a glória de Deus. Não existe separação. Não existe.